Bem-vindas a mais um episódio do podcast Tecer Histórias, onde cada conversa é uma linha que tece nossas vidas. E hoje a gente tem um tema que é um pouco polêmico, mas também é um tema leve. O que é ser mulher, o que é ser feminina nos dias atuais? Você acha que é difícil ser feminina nos dias atuais? E para essa conversa envolvente, eu convidei Cíntia Ramos, ela que é psicóloga e atende várias mulheres. E vai poder contribuir com essa conversa. Ela também é escritora, escreveu uma coletânea só para mulheres, né, Cíntia? Participei de uma coletânea. Participou como coautora. Ela também é palestrante, então vai contribuir com esse olhar, com essa reflexão, com esse posicionamento do que ela escuta também, né, nos consultórios. E também hoje a gente está recebendo a doutora Luana Xavier, ela que é especialista em harmonização facial, então que vive muito nesse universo feminino, que ela consegue elevar a estima das mulheres, né, que querem se sentir mais belas e traz essa construção para a mulher que às vezes está com sua autoestima baixa e está precisando realmente cuidar de si, né, e se prioriza. Obrigada, meninas, por estarem aqui nesse episódio e contribuir com essa conversa. E aí, Luana, para você, o que é? Se apresenta, obrigada. E o que é ser feminina nos dias atuais? Eu acho que acaba sendo um desafio, né? Hoje as pessoas acabam tendo uma cobrança muito grande sobre o querer dar conta de tudo, né? E eu acho que a gente precisa realmente ter prioridades. E como a gente pode cuidar de alguém se a gente não está bem com a gente mesmo? Então, eu sempre falo muito que a harmonização facial, que é a área que eu escolhi, né? Eu sou dentista, e escolhi essa área justamente para elevar a confiança das pessoas. A maioria dos meus pacientes é um público feminino também, mas a gente atende um público masculino e cresce muito. Mas a gente vê essa cobrança nos padrões de beleza. Eu acho que não tem um padrão, não tem que ter uma cobrança. Tem que ser uma coisa leve. Você tem que ter confiança, né? Se sentir bem com a sua imagem para você exercer o papel que você escolher. Seja como mãe, dona de casa, como profissional, independente, né? Que seja leve dentro da sua escolha que você priorizou, né? Você tem que ter confiança para aceitar e lidar bem com isso. E você se sente uma mulher feminina? Super, sempre. A gente conversava isso, né? Ontem Sempre. também tive o prazer de estar no seu consultório. Você também falou que as suas filhas também são muito assim, super, né? super vaidosas. Eu acho que, claro que cada um tem a sua essência, mas a gente também é muito fruto do meio em que a gente convive. Então, é muito importante a gente estar num ambiente em que a gente pode ser quem a gente é, Sim. né? E que a gente se sinta bem em ser quem a gente é. Então, assim, as minhas filhas, elas são meninas maravilhosas e são muito femininas, são muito vaidosas, são lindas. Na hora que eu te apresentei, esqueci de falar que você tem duas Sim. filhas, é mulher, esposa, né? E como que é conciliar tudo isso para você? A gente também falou um pouco sobre produtividade, né? Gestão de tempo. Que eu imagino, as meninas estão com que idade hoje? A minha mais velha tem 6 anos, a mais nova tem 2 anos e meio. E acrescentando agora o empreendedora, né? Que eu saí do meu consultório, montei uma clínica justamente para cuidar dos pacientes de uma forma geral, né? Além da harmonização, a gente ter todo um cuidado ali. Então, assim, é um corre, só a gente sabe, né? Então, o dar conta, a gente tem que ter as prioridades. Então, assim, eu me cuido, né, fisicamente, emocionalmente, para estar bem para minha casa, para as minhas filhas, para o meu marido.
e principalmente também para poder passar isso para os pacientes que me procuram, que vêm até mim buscando muitas vezes inspiração da vida que eu levo, né? Sim. Para se sentirem melhor, se sentirem mais confiantes e terem de fato ali construírem essa versão que elas sonham, que elas desejam, né? Como mulheres. Sim, e aí já aproveito para agradecer também a Cíntia pela presença e passar a fala para ela, porque, Cíntia, você vivencia isso, você percebe no seu dia a dia que as mulheres que olham para si, que têm um tempo de autocuidado, seja cuidando da sua beleza física, mas seja fazendo algo de bom, né, algo que ela queira, você sente que ela é uma mulher mais estruturada emocionalmente? Essa pergunta é muito interessante, e sim, eu percebo, porque quando você, ao longo do seu dia a dia, consegue ali fazer o que eu chamo um momento de pausa, né? No meu Instagram eu falo muito sobre isso, você consegue de fato olhar para você. Seja tomando um café com uma amiga, seja parando para ler um livro, assistindo um filme, estando ali um momento, talvez, com seu filho, com a sua filha, com o seu marido. Quando você tem um momento com você, tanto sozinho ou com alguém que você queira, é um momento de pausa para você e é um momento de autocuidado. Porque às vezes as pessoas tendem a acreditar que esse momento do autocuidado é só voltado para o corpo e às vezes para a beleza, mas não, em outras esferas. Tanto, né, que ela Sem falou dúvida. da questão dos filhos, do marido estar bem para mim, mas também para eles. Porque é uma construção, é uma via de mão dupla. Não tem como eu estar mal comigo e dizer que estou bem com a minha família. Essa conta na minha cabeça não fecha. Se você não está se sentindo bem consigo, você vai estar tentando camuflar uma vida aqui muito, assim, superficial para dizer que tá tudo bem. E, na verdade, Sim. não tá. Acredito que você deve ouvir muitos relatos, Muitos. né? Quando chega para esse momento de fazer alguma questão estética. Porque, pelo menos para mim, lá no consultório, quando chega, eu falo que tem uma exaustão. Elas não chegam quando a floresta começa a pegar fogo. Geralmente a floresta já incendiou, já tá pegando fogo em várias áreas da vida. E aí a sensação é que tem que apagar o incêndio muito rápido. Só que não tem como a gente apagar esse incêndio rápido. A gente vai ter que ir por partes. E a primeira coisa que eu falo é o resgate. Eu tô ali para te ajudar a resgatar quem você é. Então, para mim, eu entendo que nos dias atuais, entender de fato quem é você, a sua identidade, a sua essência, vai fazer você entender quem é você como mulher e como ser feminina nesse mundo que a gente está vivendo hoje. Muito bom, Cintia, isso mesmo. Contribuo muito com esse pensamento também. E me faz até refletir no consultório, Luana, as pessoas também chegam assim, né? Com certeza. Precisando desse resgate. Muito. Às vezes com uma estima muito baixa. Autoestima baixa, sem confiança, às vezes para si e para o trabalho, sabe? Não acreditam que podem alcançar coisas melhores, né? Profissionalmente, pessoalmente, eu acho que é um processo realmente totalmente de autocuidado, né? É você fazer por você, não pela cobrança. É o que eu falo, cobrança, padrão estético, gente, isso não deveria existir, né? Deveria existir você estar bem com você mesma, né? Para você poder oferecer ao próximo o seu melhor, sem Sim. dúvida, né? A gente faz pra gente, né? Porque tem algum Exatamente. incômodo, né? Exatamente. Até sobre isso, fiquei aqui curiosa. Existe, assim, um limite? Tipo assim, você consegue, às vezes, ter um filtro de limite? Vamos botar, a pessoa chegou, a gente vê muitos casos, né, assim, de extremidade. Ah, sei lá, quero colocar muito preenchimento, aí você vê que você já colocou o máximo, mas a pessoa tá sempre querendo. Como que é isso? Você tem, assim, um limite que você fala pra pessoa? Ou... A gente vê muitas coisas hoje, né? Com acesso à rede social. E eu tô amando que hoje o foco voltou para naturalização facial. Sim. Eu falo, ai, que bênção, né? Porque as pessoas estavam perdendo o limite. E tudo que foge, tudo que é mais, demais, né? Foge ali do padrão, foge da beleza. E quem hoje entra no meu perfil, me acompanha, vê que os meus resultados são voltados para a naturalidade, né? Eu não tô ali transformando uma fisionomia. Eu estou realçando uma beleza com naturalidade, mas transformando a vida daquela pessoa. Porque eu estou resolvendo ali uma queixa, às vezes, que seguiu e acompanhou ela a vida inteira, né? Eu acho que o paciente não ter a noção do limite, ok. Mas o profissional deve ter. Então, se um paciente vem até mim
e chegou ali, tá perfeito, e ele quer mais, eu vou falar pra ele, olha, Até que eu faço. aqui é o limite, porque muitas vezes o problema, na maioria das vezes, não é estético, né? Ele quer buscar uma coisa que às vezes a harmonização não vai Que não proporcionar. alcança, né? E isso eu vejo, às vezes, pessoas que se sentem incomodadas porque o outro julga, né? A queixa não é dele. Quando a queixa é dele, a gente faz o procedimento e resolve. Nossa, eu tô me amando. Não tem coisa melhor do que você ouvir isso. Eu tô linda, eu tô maravilhosa, meu Deus. Tem paciente que chora, que se emociona e a gente se Sim. emociona junto. Mas assim, quando não é pra ele, aí o problema não é estético, né? É Não é a interno, né? harmonização que vai resolver. E aí a gente tem que ter ali um suporte, uma rede de apoio profissional como a Cíntia, para realmente, às vezes, até encaminhar um paciente, entendeu? Para buscar esse autoconhecimento e entender que ele já é lindo, né? Que esse paciente já é lindo, ele Sim, já é uma sim. pessoa incrível. Porque às vezes está fazendo uma imagem errada sobre si, né? Exatamente. Então ele precisa se enxergar como ele de fato é, né? Às vezes é uma visão distorcida, não é um problema estético, é uma visão distorcida mesmo. Mas muito boa a sua resposta, assim, muito transparente e ética, como você é. Obrigada. Porque a gente, e é o que eu falo, buscar um bom profissional que entenda isso. Porque a Sim. gente sabe que tudo na vida tem uma questão comercial. Tudo. Todo mundo vende alguma coisa. Então Sim. não pode falar assim, eu vendo. Todo mundo vende, né? Eu vendo meu tempo, assim, eu vendo a minha imagem, né? Então, muitas vezes, a gente também é subjugado por conta disso. Porque, assim, até onde o dinheiro do outro nos compra, né? Então, entender e confiar na pessoa, no profissional que sabe o limite, isso é muito importante, né? Sim. Porque o que a gente às vezes vê de exagero é porque o profissional também, ou então, tipo, vim em um, agora eu vou no outro, aí eu engano. Não botei nada, né? Eu não sei se tem como saber se não tem. Você entendeu? Tem. Sim, não tem? Tem. Tem. Então, assim, também tem isso da falta do profissionalismo. Chegou, vou fazer, né? Mas é tão interessante trazer você para essa conversa e saber da sua consciência, sabe? Assim, eu acho isso muito generoso, muito Eu acho que bonito. o bom senso, né, deveria ser uma prioridade em tudo, Porque né? antes da gente ser profissional, a gente é humano, né? Exatamente. Então a gente tá lidando com o cuidado do outro, que é o Exatamente. que a gente trata. Então é interessante ter uma pessoa que a gente possa confiar, né? E assim eu vejo, seu trabalho realmente é muito natural e admiro Obrigada. você, seu trabalho, tudo, essa mulher linda, né? Que tem 2 filhas com 2 anos e meio e estão aqui gravando podcast, né? aí. E daqui a pouco vai atender. E Isso já aí. fez seu treino hoje? Hoje eu não fui pro treino, né? Hoje eu não treinei, priorizei estar aqui com vocês, Sim. compartilhando aí, né, motivando mulheres, pessoas, mas em casa antes de vir, tem a nossa rotina. Deixei o café da manhã preparado, deixei tudo pronto, me arrumei para estar aqui, né? E o quanto isso vai inspirar outras pessoas e o quanto às vezes isso vai talvez incomodar outras pessoas por não conseguirem. Sim. E tá tudo certo, né? A gente quer realmente que cada um busque o melhor, né, para se sentir bem. Muito boa a sua colocação, e eu vou passar a falar para a Cíntia. Cíntia, existe mesmo como que é feito esse controle da crítica, né? Porque a gente está falando aqui que, assim, o incômodo, às vezes a pessoa acaba sendo, critica muito o outro que faz. Sim. Por exemplo, se você sai bonita e arrumada, você é criticada, né? Existe isso? Como que é? Então, eu Como a entendo. gente pode lidar com isso? Isso é natural? É natural da mulher? Do ser humano. Ser humano, conta tudo. Então, a crítica, acho que eu acredito, tá? Que nasce com todos nós. Sim. Porque, né, somos seres que estamos, né, no mundo, em sociedade, conhecemos pessoas diferentes, mas existem pessoas que perdem a linha do limite. Então, a Priscila está cuidando dos cabelos. Nossa, mas como ela consegue, se ela é mãe, ela é esposa, ela grava podcast, onde ela arruma tempo para fazer tudo isso?
Só que é a construção da Priscila, é a vida da Priscila. Talvez a Priscila tenha uma rede de apoio. Ah, a Luana treina, tá sempre maquiada, tá de salto, a clínica dela tá impecável, ela cuida das filhas. Como que ela consegue organizar tudo isso? Ela paga um preço para organizar que talvez ninguém vê. Não dá tempo, às vezes, nem de contar lá no Instagram. A gente não posta, né? O offline. É 5% da vida que aparece lá. Então, eu acredito que tem a questão da comparação, tem a questão do imaginário, porque se imagina, né, ao ver ali você arrumada, pronta. Nossa, não é no estalar de dedos. Tem uma construção por trás. E aí, respondendo a sua pergunta, eu entendo que nem todo mundo está disposto ou disposta a pagar o preço. Porque é pagar um preço. Não é... Acontece, é lindo, dormi, acordei plena. É pagar um preço. Tem um preço para ir para academia e voltar, tem um preço para se alimentar melhor, tem um preço para você manter o seu físico ou não. Tem um preço. E não é todo mundo que está disposto a pagar. E aí a gente vai ter que aprender a respeitar quem está disposto a pagar o preço. Porque eu entendo assim, a gente pode ser dividido em camadas, como a cebola, em camadas. Uhum. Tem pessoas que vão manter todas as camadas ali para sempre. E tem gente não, vai querer retirar algumas camadas para melhorar, para desconstruir, para se reconstruir. E a gente tem que entender que o meu caminho não é igual ao seu, que não é igual ao dela. Cada um tem o seu caminhar. Só que eu tenho que aprender a respeitar. Se eu não aprender a respeitar, eu vou criticar. Porque aí vem o meu julgamento. E aí, quando eu começo a julgar, eu acabo não entendendo quem aquele outro é. E pelo que eu percebo da sociedade hoje, nem todo mundo está predisposto a entender quem de fato a Priscila é, quem a Luana é, quem a Cíntia é. As pessoas querem criar o rótulo delas e colar na gente. Então, a Cíntia é negra e ela deveria ter o cabelo liso. Não combina comigo, mas combina com a minha irmã. E tá tudo bem. É uma construção de cada um. Só que não é todo mundo, não são todas as mulheres, não são todos os homens que estão dispostos a acreditar nisso. E aí que começa a questão do padrão. Tem um padrão que todo mundo tem que ter o nariz assim, o olhar assim, o queixo assim, a unha assim. Por que que é todo mundo? Da onde vem esse todo mundo? Que padrão é esse? Tem padrão? Não sei se tem padrão. Para mim não tem padrão. É a história do podemos envelhecer, não podemos envelhecer, temos que envelhecer como? Então, assim, a crítica vem de todos os lados. Só que quando eu banco a minha escolha, pode criticar, eu vou entender o seu posicionamento, talvez eu não aceite, mas vou seguir acreditando naquilo que eu determinei para mim. Então, hoje em dia, por exemplo, se eu decidir me alimentar melhor, para algumas pessoas isso é besteira, mas daqui a 10 anos para mim vai fazer todo sentido. Então, é como eu me enxergo. Então, eu lido e entendo a crítica assim. Sim. Vocês acreditam que uma mulher feminina, ela é muito mais criticada e julgada? Existem isso? Existe uma mulher que não seja feminina, gente? É um tema que faz a gente refletir mesmo. Eu acho que, diante do que a Cíntia falou ali, eu acho que a gente tem que frisar que somos únicos. Sim. Então, não tem como você ter um padrão, né? Ah, o nariz assim. Gente, isso não existe. O corpo não existe, né? A gente é único. Então, assim, a gente vai fazer com que sejamos únicos e a gente se mantenha assim, né? Ah, tem que ter o cílio, a sobrancelha, a unha. Você gosta? Exatamente. Ou você está fazendo, acompanhando o fluxo? Você quer ser mais um na multidão? Ou você quer ser você? Né? Ah, eu vou fazer harmonização porque todo mundo faz, eu quero ficar igual a todo mundo. Você tem que ser único, né? E não é sobre isso, né? Ontem a gente conversava bastante. Você falando que é um controle do envelhecer, né? No sentido... Sim, é você gerenciar, né? Por quê? Gente, quem não quer envelhecer? Que bênção envelhecer, né? A gente chegar lá bem. Sim. Então, hoje o que a gente faz vai refletir, né? A nossa... Ah, você malha para ter um corpo. Gente, é para você conseguir caminhar, né? Sentar, se levantar sozinho aos 80, 90 anos, né? Ah, vovó de ruguinha, toda enrugada, que delícia, coisa mais linda. Mas você pode estar lá com 80, 90 anos, se olhando no espelho, se maquiando e falando, eu sou uma senhora de 80, 90 anos e eu sou linda, eu tô ótima. Não significa seguir um padrão, significa ser única e se sentir bem. E aceitar a sua identidade. Eu não sei se você viu um vídeo que tá passando por aí de uma senhora já idosa na UTI. Você viu? E ela levou um kitzinho de maquiagem. Sim. Ela falou, não, eu tô boa. Eu tô muito boa na UTI. Eu tô boa. E tá ela lá se maquiando. E o neto falou, mas vó, você tá na UTI porque você tá... Não, eles estão querendo me prender aqui, mas eu tô boa. Mas é o que a gente vê, né?
a imagem, o que reflete ali, acaba sendo o que a gente acredita. Então, hoje, o perigo da rede social, eu acho que é muito isso, de você acreditar em tudo o que você está vendo. E as pessoas têm que ter esse filtro. A vida acontece fora do que a gente posta, Sim. né? Então, assim, tem que ter esse bom senso. São recortes, né? Exatamente. Às vezes recortes que a gente faz com uma narrativa para um trabalho, né? Recortes que a gente faz porque a gente quis mostrar ali o melhor do seu dia, uma inspiração, uma Inspirar. imagem, né? Eu adoro, Né? tipo assim, quando eu vejo o sol nascer, gente, eu acho tão lindo, sabe? Eu vou lá e boto a foto do sol, e aí quando eu vejo minhas crianças, assim, eu acho coisas simples, escrevendo. Sim. Eu gosto de mostrar, assim, eu gosto de mostrar a beleza da simplicidade do dia a dia, né? São os recortes que eu faço. Mas também mostro outros recortes, mas isso não significa... É engraçado trabalhar com a rede social, né? Porque todas nós aqui trabalhamos com rede social, mas cada uma de uma forma. Mas para mim, que mostro muito a minha vida particular, dá uma falsa sensação que é só aquilo, né? E quem acompanha, até os parentes que acompanham de longe, acha que minha vida tá muito boa. E não que não esteja, Tranquila, entendeu? nossa. Mas é porque não vê a Pleníssima. correria, né? A correria que foi hoje para estar Pleníssima. aqui, né, Sim, meninas? Só sim. a gente sabe, todas nós, né? Que foi difícil estar aqui gravando agora. Então, assim, mas o que sai depois é o perfeito. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? O que é o perfeito, né? O perfeito, não sei se descreve. Tem como a gente descrever a perfeição? Eu entendo que é como a autonomia. Você vai olhar, né? Essa caneca é perfeita pro podcast da Priscila. Talvez se a Luana fizer um podcast amanhã, já não vai ser uma caneca assim. Vai ser em outro formato. Então é perfeito pra você. É igual autonomia. Alguns têm, outros não. Essência. A minha é uma, da Luana é outra, a sua é outra. E o que eu vejo é que as pessoas querem colocar tudo dentro do mesmo Exatamente. pacote e falar, é perfeito. Nossa, a Luana trabalha com questões assim que é perfeito. Realmente, o trabalho dela vai ter questões no trabalho dela que vai ser perfeito pro nicho dela, é perfeito. Do mesmo jeito que tem protocolo que eu trabalho, que eu olho e falo, nossa, é perfeito, funciona, a pessoa evoluiu. Priscila fazendo os conteúdos dela. Tem coisas nossas que a gente ressalta, que a gente eleva e é perfeito. E não tem por que não dizer. E aí não é um perfeito de ego, não é um perfeito de... É um perfeito de excelência, né? Eu acho que eu trocaria a Exatamente. perfeição pela excelência. Equilíbrio. Né? Será que foi o todo que Porque eu podia você se dar nesse esforçou, momento? Teve Então, um esforço por trás. E o que eu vejo é que as pessoas não querem saber do esforço. Elas só querem saber do quadro pintado lá na sala, né? Exatamente. E observar que teve um esforço para estar ali, para aquilo ser daquela forma, para o podcast chegar e ter uma frase que tem de efeito. Teve que pensar. sim. Teve que ter uma pauta, teve que ter um tema, teve que gastar tempo. E eu falo que o tempo é a moeda, né, mais cara que a gente tem. Eu assisti uma palestra e a pessoa usou essa frase e eu nunca mais esqueci. Porque realmente é. A gente pagou um preço para estar aqui hoje. Que foi abrir mão da agenda, foi abrir mão de coisas nossas para estar aqui oferecendo um tema que vai fazer outras mulheres refletirem depois. E talvez isso seja perfeito, seja excelente, para muita gente que vai assistir, vai ser. E como a Luana disse, vai ter gente que vai criticar. Só que é o nosso entendimento. Pra gente tá fazendo o nosso papel. E aí eu entendo que é o que importa. Tem excelência nisso. E eu adoro o podcast, porque é isso mesmo, né? Qual que é o slogan? É exatamente isso. A gente entende que a gente vai tecendo as conversas e vai se entendendo e fazendo a compreensão melhor de quem somos Sim. e também de quem o outro é. E respeitar. Gente, e sobre o tempo, né? Eu falo, o tempo tá passando. Ele vai passar de qualquer maneira. Você parado sem fazer nada ou você agindo e correndo atrás. A escolha é sua, né? Então, assim, não dá para parar. A escolha de parar ou continuar, de evoluir, de se reinventar, né? De ser melhor a cada dia. Porque tem dia que, nossa, tem dia que nem a gente está se aguentando, não é? Ainda mais mulheres. Tem dia que você fala, meu Deus, não, mas amanhã eu vou fazer o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor, né? Eu acho que tudo bem, não existe, eu não acredito, perfeição, né? O que é a perfeição? O que é felicidade? São contextos, assim, profundos, né? Lembrei até do livro. São muito profundos. Então, eu acho que a gente realmente tem que saber valorizar as coisas simples, né? Valorizar o que realmente tem valor. O que importa, né? O que Para importa. cada indivíduo, né? Cada um vai priorizar uma coisa.
Então, assim, até voltando pro tema que é esse tema de ser feminina, eu acredito que, falo por mim, tá? Muitas vezes eu conversei isso com a Cintia, quando eu tô me arrumando, existe um julgamento, tá? E até uma resistência. É muito mais fácil as pessoas irem no meu perfil e curtirem uma foto da mãe idealizada do que da mulher muito bem arrumada, sabe? É muito mais fácil. Às vezes a foto da criança e do meu dia a dia materno, ele é mais bem visto do que uma mulher que se cuida. Ela também é julgada, entendeu? E por várias questões que a Cintia já até falou. Eu acredito que tem uma régua, né? Quando você falou dessa perfeição, eu acabei não acrescentando e lembrei agora. Tem uma régua. Todo mundo tem uma régua. E aí, se a Priscila hoje foi 20 na régua, amanhã eu quero exigir 30 dela. E depois 50. Só que a Priscila exerce vários papéis. E vai ter dia que a Priscila vai ser 20. Vai ser 0. Vai ser menos 2. E tá tudo bem. E a questão que eu vejo do maternar é que a mãe não pode se arrumar. Parece que a mãe ela tem que se ficar por último e é o que der. Existe um estereotipo formado, né? E eu entendo que tem que ter essa desconstrução. A mãe pode se arrumar, a mãe pode se cuidar. Por que a mãe não pode se cuidar? Ela tem que ser um ser de abandono? Pode se arrumar, pode trabalhar, pode estudar. É uma escolha desde que dela. Queira. Exatamente. Né? A gente falava sobre isso também. E vai ser o melhor exemplo para os filhos, né? Vai ser o melhor exemplo. As minhas filhas falam, mamãe, você tá linda. Sabe? Com uma naturalidade, assim, um brilho nos olhos. Sim. Eu vou me importar se alguém falar para mim, nossa, hoje você não tá legal, hein? Minha filha, sabe? Olhou para mim e falou, mamãe, você tá linda. Onde você vai? A de 2 anos, vai trabalhar? Vai trabalhar, mamãe? Vou, daqui a pouco a mamãe volta. Sim. E assim, trabalhar. Que coisa boa. Ajudar, motivar outras pessoas, sabe? A importância das crianças verem o nosso cuidado. Se eu me cuido para cuidar delas, elas vão se cuidar, né? Então, assim, eu acho que ser mãe é uma prioridade, claro, mas eu acho que nós temos que ser a nossa prioridade, né? Porque se eu estou bem, eu vou cuidar das minhas filhas, eu vou trabalhar com mais disposição, né? Eu vou estar melhor para o meu marido. E nem sempre é fácil. Não é fácil. Eu ia falar, é muito separar os pratinhos, Exatamente. né? Existe muito o que a gente conversou do início da prioridade. A gente não consegue ter tudo no dia. A gente vai escolhendo, né? Perfeita em todos os aspectos. Eu também hoje não treinei, né? Sim, pra poder estar aqui. Não. Então, entendeu? Nós priorizamos essa conversa, né? A gente falou, não, vamos fazer essa conversa acontecer. Então, assim, é a prioridade do dia. Mas agora a gente sabe que amanhã a gente vai precisar voltar na nossa rotina, né? A gente não pode fazer disso uma desconstrução de rotina, porque a gente sabe que a gente se prejudica. Então, eu acho que quando a mulher, ela tem autenticidade, sabe? Para olhar para si e dizer assim, olha, eu quero, né? Eu quero fazer harmonização. Eu quero cuidar da minha saúde mental. Porque a gente é criticado por tudo, né? Existe se você fala que vai fazer harmonização, tem um grupo que vai te criticar, mas também se você fala que vai fazer terapia, também tem um grupo que vai criticar. A frase tradicional é, você tá maluca. Agora você resolveu se cuidar, porque você realmente chegou ao ápice da maluquice. Eu acho isso... E a gente tem que ter muito cuidado. Desvalorizar o autocuidado, porque quando elas recebem, né, alta e encerram um processo, você vê que elas viraram outras mulheres. Eu falo que eu sempre me emociono quando eu vejo o momento da alta, né, que tem que ir embora ali. Porque você viu o estado que aquela pessoa chegou e você tem a possibilidade de ver o estado que ela tá saindo. E ela consegue entender que não falta tempo. Ela tem tempo, ela só estava desorganizada, ela só estava desorientada, ela só estava confusa, ela só estava querendo dar conta demais. E aí vem a questão que a gente fala que eu costumo dizer que deu errado. Essa história do ser guerreira. Que você é guerreira, que você é forte, que você consegue, que você conquista, que você vai dar conta de tudo que colocarem para você. Querida, você não é uma máquina. Você é uma mulher, você é um ser humano, você é delicada, você é leve, você é doce. E quando a gente começa a resgatar, até o tom da fala muda. É muito curioso, porque tem um tom de autoridade na voz, às vezes. E aí, quando ela vai resgatando esse lugar do feminino, vem um tom mais leve. É como se abaixasse uma armadura. É como se pudesse receber flor de novo. Até o convívio no casamento muda. E eu começo a me perguntar, por que tá se perdendo tanto? Pra onde tá indo o feminino? Pra onde tá indo essa leveza toda? Você se sente uma mulher feminina? Sim, aprendi.
Porque antes eu era um cacto. Os meus amigos me chamavam assim, você era um cacto, meio general, tem que ser do meu jeito. E depois eu entendi que isso não combinava, não era a minha essência. Por isso que eu falo tanto que a questão da autoestima, do autoconhecimento, tem a ver com a nossa essência. E quando eu decidi bancar a verdade da Cíntia, nossa, até profissionalmente portas se abriram que eu nunca imaginei. Né? A questão do livro, de escrever, de poder palestrar. Teve uma roda de conversa uma vez que eu participei, que a pessoa falou que ela não sabia mais receber flores. E eu achei aquilo muito curioso. E aí a gente foi vendo que era uma questão da família. Por quê? Porque tem que ser forte, tem que ser bruta, tem que dar conta, tem que fazer, você tem que ser a última. E não pode ser a última. Pra que ser a última? E vem muito do que a Luana falou. Eu tenho que estar bem pra cuidar do outro que tá aqui comigo. Se eu tô bem pra cuidar do outro, mas primeiro eu tenho que cuidar de mim. E o que eu percebo hoje é uma negligência. As mulheres, em muitos momentos, e aí entendam que não é criticando, é só somando, se deixam por último. E esse se deixar por último leva geralmente para o adoecimento. E nem tô falando aqui de questões emocionais e mentais. Às vezes são adoecimentos físicos. Sim. De tanta coisa que quer se carregar. E aí viram as salvadoras, as boazinhas, as guerreiras. Só que esses títulos são muito pesados. Quando você para perguntar, a pessoa às vezes não consegue nem falar, ela não consegue externar. Porque é um peso que ela carrega, às vezes, da família inteira. Sem necessidade. E aí eu sempre pergunto, se você morresse hoje, o que ia acontecer? Não ia aparecer alguém para conseguir gerenciar isso tudo aí? Então essa história de achar que você tapa todos os buracos da vida, que você tá ali para responder tudo para todos, gasta muita energia. É porque às vezes as pessoas vão colocando também a gente num pedestal de perfeição, né? Tipo, eu tenho uma mãe perfeita, a esposa perfeita, a profissional perfeita. Sim. Aí, peraí, será que a gente quer ficar nesse lugar também? Eu posso ser imperfeita em algum momento, né? E não precisa. E será que eu também posso ser feminina e forte? Né? Eu entendo o que você fala no tom da voz, né? De aceitar também esse lugar do feminino, né? Acho que é posicionamento, de aceitar, né? De aceitar um agrado do marido, sim, de deixar, de ter esse romantismo, de ser romântica. Mas também posso ser uma feminina forte, né? Olha, eu vejo força, né? Na Cíntia, por exemplo. Na Cíntia, na Luana, né? Tem uma rotina enorme, isso é força também. Mas entende que é uma força que eu não preciso pisar no outro. Eu não preciso te ofender, eu não preciso te tratar mal, não preciso ser bruto, grosseira. Né? Eu não preciso ir pra ofensa, porque às vestir vezes... um terno, né? O terno vem do masculino, sim, sabe? Até a roupa fala, né? O tom do feminino, quando vai pra esse lugar que se distancia do lugar doce, é muito pra briga. É muito por... eu vou ter que ser escutada. E você não precisa gritar pra ser escutada. Sim. Você não precisa. Eu sei que é uma construção que ainda tem muitas camadas. Mas não precisa ser. Não precisa gritar. E eu vejo que quanto mais se grita, menos se é escutado. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse equilíbrio ao longo dos dias, né? Eu só grito com os meus filhos. Mas você não pode conversar com seus filhos? O meu marido chega, eu falo tudo em cima dele, o que aconteceu o dia. Deixa ele respirar, depois você fala. Eu vejo que tem um momento. Eu vou pra terapia. Não é melhor, Cíntia? Pode ir. Resolvo tudo lá, depois eu tô leve. Porque eu vejo isso, tem uma sobrecarga que às vezes é jorrada de uma forma grosseira sobre o outro. E aí não é porque o meu dia tá ruim, é porque eu tô tão sobrecarregado que eu tô explodindo na Luana, que eu tô explodindo na Priscila, que eu tô explodindo no chefe, que eu tô explodindo nos filhos. E ninguém tem nada com isso. É uma questão que é sua e você que tem que aprender a puxar a última gaveta lá pra olhar o que tá acontecendo. Porque às vezes a gente quer assumir todos os papéis. Aí a gente não consegue, né? Alguma coisa a gente vai ter que abrir mão pra fazer as nossas escolhas, né? E vem a questão dos papéis, né? Pra que eu quero ser a melhor filha, a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor profissional? É tudo a melhor. Não pode falhar. Mas a gente não é ser humano. Não vai ter falha em algum momento. Eu acho que uma das grandes questões é aprender a admitir que você vai falhar. Quando você entende isso, você começa, eu entendo, a gerenciar a sua vida, o tempo, as escolhas de uma forma diferente. Você vai tentar fazer com excelência. Mas a hora que você falhar, respira. Não precisa ser, né, aquela, como eu digo, não precisa sangrar, não precisa fazer você sofrer, não precisa se trancar dentro da gaiola ali e ficar lá se martirizando. Você pode se acolher com mais leveza. Eu acho interessante isso, porque a gente só percebe que a gente falha falhando, né? Sim. Às vezes a gente vai falhar pra falar, ai meu Deus, falhei. E a música, né? Tente outra vez. Gente, não deu certo, tá tudo bem, faz até dar certo. Muda alguma coisa, né? Às vezes você precisa mudar ali no caminho para ter um resultado diferente. Não adianta fazer a mesma coisa
querendo um resultado diferente. Então, se tá tudo dando errado, o porquê que tá dando errado? Você tem que mudar para tentar chegar no resultado que você quer. Agora, se perder pelo caminho também faz parte. Eu acho que tá tudo certo, desde que você aceite, né? Aceite, respira, dá uma surtada, volta e segue, né? Continua. Eu disse, tem dia que a gente não tá bem e tá tudo bem. No dia seguinte a gente vai tentar fazer o melhor, né? E eu acho que o foco leva, talvez, à perfeição. Eu acho Excelência. eu porque não você sei se eu tô resistente com a perfeição, mas eu gosto da excelência, né? Porque parece a perfeição tão inalcançável. Porque o perfeito a gente leva pro divino, né? Pra Deus. Não é inalcançável. Ele é perfeito. Mas agora a excelência pode ser que a gente consiga Exatamente. atingir. Porque a excelência não fala do todo, né? Fala Excelência fala do meu 100%. Sim, o que você deseja, né? Eu acho que vocês, como mães, né, vão saber falar melhor do que eu, que não existe um manual. Não. E às vezes, né, por vocês serem pessoas públicas e estarem mais com mulheres, enfim, tem essa questão da maternidade que eu vejo no consultório que é um grande problema. Por isso que eu tô levantando aqui. Eu vejo que é um grande problema. Tem a comparação que é extremamente absurda, né? Não sei se vocês passaram por isso, mas tem. A questão da crítica que você levantou e da excelência. Eu vou maternar, mas eu vou ser excelente nisso aqui tudo. E aí a sua fala, por isso que eu trouxe a sua fala de às vezes tem que tentar outra vez, tem que recalcular a rota, porque não tem manual. Não tem. Você não, né? Fiquei grávida, ganhei um manual de como criar a minha filha. Não tem. O manual você vai aprendendo todo dia. Então, eu acredito que vocês podem contribuir com isso agora. Tentando, talvez, responder para essas mães que essa questão de excelência vai depender de quê e de quem? Eu acho que é de um esforço diário que eu ponho como meta, né? Porque o outro não entende quais são as minhas metas diárias, né? Elas não são explícitas. Eu sei quais são as minhas metas, né? Então, eu sei as coisas que eu tenho que sair daqui e fazer. E, às vezes, você faz no dia. E dá aquela sensação de que você não fez porque você não conseguiu cumprir duas coisas, sei lá. Não consegui atender fulano. E, né, dá aquela sensação de fracasso, frustração, né? Mas, cara, olha quanta coisa eu fiz. Mas eu faço muito esse olhar. Do tipo assim, principalmente quando eu fico muito envolvida nas questões de casa e dos filhos. E às vezes não consigo dar conta de outras demandas que também eram importantes. Dá uma sensação de que eu não fiz, sabe? Por isso que eu sou uma mulher que sempre gostei de estar envolvida com projetos. Eu nunca conseguiria me ver só em casa cuidando da minha família, apesar de gostar e amar e fazer esse cuidado. Mas eu gosto de colocar um equilíbrio nisso. Entendeu? Eu não consigo ficar só fazendo isso. Eu gosto de ter os meus projetos, né? O podcast é um projeto lindo que eu comecei. E tem o meu trabalho, e tem minhas outras vertentes de vida. Mas aí tem um dia que, sei lá, eu faço tanta coisa, mas no final do dia eu falo, cara, a sensação é de que eu não consegui fazer, mas eu respiro, entendeu? Eu falo assim, não, peraí. Eu fiz muita coisa. Sim. E assim, teve uma época, principalmente quando as crianças eram muito pequenas, né? Que, por exemplo, veio a pandemia, eu fechei a loja, eu estava em casa cuidando, né? A Cintia acompanhou minha vida nesse tempo, né? Foi a época que a gente se conheceu também. Então, só que eu nunca fui essa mulher, né? Eu sempre fui essa mulher ativa. Mas naquele momento eu precisava, todo o mundo parou. Não foi só eu que parei. Só que o mundo parou e eu tinha acabado de fechar minha loja. Então, eu precisava me reinventar profissionalmente. Então, nessa época também, eu fui muito mal vista. No sentido de que se eu só estivesse fazendo aquilo e eu olhava e falava, gente, mas olha que trabalho lindo que é só fazer isso, entendeu? Eu amava. Eu tinha duas crianças muito pequenas, o Miguel tava com 1 mês, né? E o Arthur tava com 2 anos e meio. Então, e pandemia, e tudo fechado. E eu tinha encerrado meu negócio. Então, a sensação que eu tinha é que faltava uma aba. Mas é respeitar também o tempo que a gente passa. E depois eu tive esse tempo de resgatar esse lado profissional, né? Essa esfera da vida, essa roda da vida, onde eu acredito que uma vida não perfeita, mas uma vida equalizada, equilibrada, é aquela que você consegue contribuir um pouquinho com cada coisa, né? Um pouquinho com cada coisa. Então, assim, existe um segredo para essa maternidade? Não, porque eu já fui essa mãe que na maternidade do João, que eu fui mãe aos 16, eu saía para estudar com ele no colo, desde nascido. Eu trocava a fralda dele em rodoviária. Tinha dia que a alimentação era no restaurante. Então, não tinha como, entendeu? Era como eu conseguia fazer naquela época. E não tenho cobranças disso. Sei que dei o meu melhor, não a perfeição, mas os meus 100%, né, de excelência. E também já fui a mãe que saía para trabalhar
precisando deixar a criança na creche, ano retrasado, eu precisei deixar meus filhos em período integral, né? Então eu saí, eles já iam para uma escola. E a cobrança maior é nossa, né? Não é? A primeira cobrança é a nossa, Exatamente. né? De nossa, será a dúvida de será que eu realmente estou fazendo o melhor para ele, para eles, né, no caso? Eu acho que parte da gente. Parte tanto da gente que se o outro falar, vai doer muito, né? Por quê? Porque partiu da gente. A gente já tá com a semente, alguém só veio ali e regou. E aí aquilo cresce, né? Na minha primeira filha, eu me senti muito julgada em vários aspectos, principalmente por questão de alimentação. E assim, eu tento, né? Porque agora são duas. Então, assim, eu tento, na minha casa, ter uma alimentação saudável. Por quê? Porque eu sei que é o melhor para elas, é o melhor para todos, né? Então, saiu, foi no aniversário, vai comer ali alguma coisa que não tem no dia a dia, tá tudo certo. Mas eu me senti muito julgada na minha primeira filha. E eu acho que a segunda é leve. Por quê? Tem novidade? Claro, né? São completamente diferentes. Completamente diferentes. Mas você já passou, você já não se julga tanto, você já não se cobra tanto. Se você estão de banho tomado, alimentadas, vestidas, estão em paz, estão em casa, tá tudo certo. Não consegui fazer isso que eu queria dentro da minha programação diária, mas tá tudo certo, né? Mas eu acho que a principal cobrança vem da gente mesmo. E aí a gente dá margem para o outro falar. Eu acho que isso daí foi uma coisa que eu aprendi com a segunda gestação. Ana, você acha que a gente vai só trocando, né? Onde a gente vai errar e acertar. Exatamente. Às vezes eu vou acertar na alimentação e vou acertar em outro. E assim, eu tenho 3, né? Então eu falo, tive tempo bastante para acertar e errar nos 3. Cada um na sua esfera. Eu acho que não tem que ter essa cobrança mesmo do que é o perfeito, não. Porque a mãe perfeita, ela só é idealizada, mas ela é inexistente, né? Não existe a mãe perfeita. Existe a mãe que dá o seu melhor todos os dias, né? E realidades diferentes e vidas diferentes. Eu acho que muito o que a gente tem que ter esse cuidado é muito olhar para dentro, sabe? Eu acho que o que mais a mulher ela precisa é fazer esse olhar para dentro. Sim, isso daí para mim, porque se a gente começar a olhar para fora, a gente realmente vai surtar, né? O outro é mais bonito, o outro é melhor, a vida do outro é mais fácil. A gente entra nesse lugar de se comparar. E também eu acho que não custa reconhecer, porque às vezes o outro é bonito mesmo. Né? Luana, seu cabelo é lindo. Nossa, Priscila, sua unha está linda. Não tem problema reconhecer. Tem uma humildade nisso, de falar realmente que é bonito. falar, né? Porque a maioria das pessoas, vou puxar para minha área agora. Sim. Gente, as pessoas não fazem um elogio. Eu tenho pacientes que vão ao consultório, vão à clínica hoje e fazem procedimento e falam, doutora, eu não quero que filme, eu não quero que poste. Ok, tudo bem, né? Não quer se expor ali, mas eu falo, poxa, mas ficou tão bom o resultado, vai incentivar outras pessoas, vai motivar, né, outras pessoas. Não, eu não quero que poste. Tudo bem, a gente não vai postar. E aí essa pessoa volta e aí fala, você acredita que meu marido nem reparou? E aí entra naquele ponto, né? Que a pessoa faz buscando naturalidade, não quer contar para ninguém que fez, mas no fundo ela quer que todo mundo saiba que foi feito e diga, você fez tal coisa? Ela espera, né? Espera. Então, isso incoerente, né? Total, mas é muito comum. E às vezes eu sinto aquela coisa, nossa, meu marido nem reparou, minha mãe nem viu, minha própria mãe nem viu que eu fiz tal coisa. E eu falo assim, que bom! Sabe por quê? Porque você continua sendo você mesma, só que você tá ainda mais linda. E era uma coisa que te incomodava. Não incomodava na sua mãe, não incomodava no seu marido. Por quê? Para eles, talvez você já fosse incrível, perfeita do jeito que você era. Né? Então, essa cobrança é nossa, na maioria das vezes. É a gente que tenta se comparar com o outro, achando que aquela perfeição existe, de fato não existe, né? São recortes que a gente vê do dia a dia. Sim. E querendo fazer para o próximo, para o outro reparar.
Então é muito engraçado, eu me até fiquei divirto. numa dúvida aqui. Você percebe que talvez essa resistência de mostrar a imagem também é por mostrar o que é imperfeito primeiro? Talvez, Né? com certeza. Porque para eu poder mostrar o resultado, Tem que mostrar eu o preciso antes. mostrar a minha pele enrugada. Sim. Sim. Mas é incrível como tem pessoas que se aceitam também. Sim. E que mostram, e que várias outras vão e falam: ai, fulano veio aqui, ficou linda. Eu tenho uma paciente que a gente fez um full face, a gente trabalhou o rosto todo dela. E, virou outra pessoa? Não, mas ela rejuvenesceu no mínimo 15 anos, tá? Sim. Então ela voltou ao que ela era, né? O que o tempo levou, deixou para trás ali, pontos de beleza, né? Então a gente recuperou aquilo. E ninguém chegava para ela e falava: nossa, o que que você fez? Nossa, você tá bonita. Por que não fazer um elogio para outra pessoa? Postar uma foto sua de um caso clínico, às vezes, e as pessoas meio que, porque não vou curtir. E numa outra que você está fazendo algo familiar, você tem ali um engajamento maior, digamos assim. Mas o fato é que essa paciente, 6 meses depois, disse que uma pessoa procurou ela e falou assim: aqui, agora me conta, o que que você fez? E aí essa pessoa foi também para a clínica e fez o procedimento. 6 meses depois. Então, assim, são procedimentos... É que às vezes as pessoas criticam, mas o que querem também, né? Exatamente. Criticam, mas é porque querem isso do outro. Exatamente. Eu acho que julga por quê? Porque queria ser como? Ter como, né? Então, eu acho que o julgamento... Chega aí sim também no consultório, uma foto idealizada de uma pessoa idealizada, chega? Às vezes as pessoas falam assim: você fez fulana, né? Eu quero igual. Mas não fez um elogio para aquela pessoa. Entendi. Entendeu? Eu acho que é uma barreira que foi Sim. criada de você saber realmente valorizar e elogiar o próximo, né? Sim. Falar: nossa, você tá tão bonita. A primeira coisa que eu fiz ontem, essa mulher linda lá. Eu toda carnavalesca, quem acompanha sabe. E tava, Luana sempre, né? Tá sempre assim, é da essência, né? É Eu da sua acho- essência. Eu Sempre gosto, foi assim, sempre. desde a infância. Eu via minha avó, né? Minha avó passava o batom na bochecha, fazia de blush. E a minha mãe, a minha irmã não são tão vaidosas, apesar de serem lindas. Eu falo: não precisa, né? Mas eu acho que isso é a essência mesmo, né? Sim. A gente cresce com isso. Me Eu fez trabalhava, lembrar, eu tô em Friburgo há 20 anos, né? E quando eu me formei, com 22 anos, eu comecei a trabalhar numa clínica popular, eu até comentei com vocês. E eu gostava de ir com uma calça social, branca, a gente usava branco, né? Especificamente, tudo branco naquela época. E eu me maquiava. E tinha julgamento. Nossa, tão nova, vai acabar com a pele já toda maquiada, não sei o quê, nananã, pra que essa trabalhar. vaidade toda. Pra trabalhar. Gente, mas eu passava o dia inteiro trabalhando de segunda a sábado, entendeu? E aí eu falo que hoje nosso posicionamento profissional nos permite fazer o que a gente gosta. Então eu não tô aqui arrumada, maquiada para mostrar para as pessoas que eu consigo dar conta de tudo e ainda estar. Não, é porque eu gosto. Sim. Vocês não vão me ver saindo com o cabelo molhado. Sim. Não vou sair com o cabelo molhado. Eu tenho, inclusive, nervoso. Eu lavo e já seco. Não gosto. Então, assim, não é porque eu tô preocupada que alguém vai falar: nossa, Luana, tá com o cabelo molhado. Não. Eu não gosto. Eu faço por mim. Vou sair sem maquiagem. Por quê? Eu não curto. Não é que eu vou sair maquiada, produzida. Mas, assim, é algo que me faz sentir bem, né? E eu falo que o ramo hoje é propício, né? Eu falo que eu tô se encaixou. aonde eu amo. Fazendo o que eu Exatamente. amo. Tem muitas perguntas, sabe? Eu sou curiosa, fico perguntando. Só para Mas- acrescentar rapidinho Aham. o que você falou, tem a questão da validação do elogio. Exatamente. O outro espera a validação do marido, Exatamente. da mãe, da irmã, da amiga. Não faz pra Só si, que né? A Faz pra validação é uma validar. régua Aham. e é interna. Então eu fiz o procedimento com a Luana. Tá, mas quem vai olhar? Quem vai me elogiar? Eu não vou contar pra ninguém, mas Ninguém alguém vai tem que observar falar que o que eu eu fiz. fiz? Aham, Cortei o exatamente. cabelo e Por ninguém isso que eu reparou. já boto lá na logo. E ainda eu escrevo assim: comentem. Ah, Diga aí, linda, maravilhosa. Porque o público feminino tem Aham. eu vejo isso, tem uma resistência no elogio. tem.
né? E é, Olhar pra você e falar, e é, nossa, e que é pele feminino. linda. E é feminino, né? E aí parece que tem uma disputa, uma briga, alguma Do que coisa é lindo, né? dentro do público que não se apoia, que não se curte, que não E você aprova. com esse vestido rosa lindo, Na a primeira minha coisa que cartela, Pri. entrou, eu falei, Cíntia, arrasou, hein? Ideal pro podcast Isso aí. que abre, né? Sim. Tá linda. E, ô, Cíntia, é muito interessante isso que você fala. Será que a gente precisa dessa validação mesmo o tempo inteiro, né? Então, Freud já dizia, né? Não sou da abordagem psicanalista, mas ele tem a frase que eu uso para sempre. Todo excesso esconde a falta. E aí vem, acredito que você já deve ter pegado, já deve ter atendido, na verdade, vários pacientes que chegam no excesso, talvez de outros profissionais, e chegam, Luana, por favor, Quero mais naturalidade. Existe, me Luana? ajuda. Existe. Porque eu já recebi situações assim no consultório, de fiz tal procedimento, e aí tá em excesso, e agora como é que eu não mudo se isso? reconhece. Pintei o cabelo dessa cor, fiz as luzes assim, não é pra ficar assim, e agora como é que me socorre? Quero só atendimento online até eu resolver o meu cabelo, já tive caso assim. Meu Deus. Então, assim, você vê que não era porque a pessoa queria. Foi aquela história do eu peguei uma foto, quero ficar parecido com fulano. Não é sobre a essência dela, não é sobre o recorte dela, não é sobre quem ela é de fato. Então, quando eu vejo a terapia em si, o autoconhecimento não é balela, não é loucura. É pra você entender quem você é, pra dizer, eu gosto de arroz com feijão. Ah, não, eu prefiro macarrão. Não, eu prefiro a praia. Não, eu gosto da serra. Ah, eu prefiro rosa, ela gosta do branco. É pra isso, porque as pessoas não sabem mais identificar o que elas gostam, o que elas aprovam, né? Talvez lá nos atendimentos cheguem mulheres que só querem o contorno da boca, dos lábios, ou outra que só quer lá melhorar a olheira. Não é o rosto inteiro, às vezes é uma coisa específica ali, é só um quadradinho do rosto. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado pra onde a gente tá caminhando, porque eu percebo que o excesso tá levando a gente pra um lugar perigoso. E seja ele na estética, seja ele também no autoconhecimento, que vem essa história do tudo é belo, tudo é lindo, eu consigo, eu conquisto. Não, querido, tem uma hora que você não vai conquistar, tem uma hora que vai dar errado, tem uma hora que você vai ter que recalcular a rota. E aí, quando a gente vai pra esse positivismo exagerado, a gente também sofre. Porque aí tem que ser tudo muito belo, tudo muito lindo. E a gente sabe que não é assim. E a vida Então, vem e quebra admitir- a expectativa. Sim. E aí você tem que lidar com isso. Por com a isso que quebra da expectativa que não é que você desejou, né? Que a vida impôs, né? Sim, e com os adolescentes a gente vê muito isso, né? Eu não atendo adolescentes hoje, mas a gente vê que tem uma comparação exagerada e eles querem a validação uns dos outros, mas eles se escondem ao mesmo tempo. E muitos adolescentes querem que os pais autorizem procedimentos estéticos. Tem profissionais que, né, dependendo, até fazem. Tem profissionais que não, só a partir de 18, que aí você já responde por você, enfim. Mas tem essa questão entre eles também, que a gente não tá entendendo, mas que a gente deveria começar a olhar, porque eles são os adultos de amanhã, e aí vem outras janelas que se abrem também. Porque a adolescência é uma fase muito difícil, né? Sim. De muita crítica mesmo, assim, interna, né? Tá se Cobrança, identificando ainda como pessoa. Mas em tudo que a gente conversou, sabe? Eu acredito muito na tríade corpo, mente Sim. e espírito. Isso molda a minha vida. Eu acho que tem que existir esse equilíbrio, sabe? Corpo, mente, espírito. Então, se você pode olhar para todos os lugares, identificar o que você quer trazer para si, o que é importante para mim, o que eu quero melhorar, né? Eu amo autoconhecimento, eu amo essa questão. Eu nunca fiz procedimento estético, hein, Luana? Vou lá? Ainda. Não. Ai, tá vendo? Já viu, né? Olha aí, ela, hein? Segura aí. Depois eu quero ver comentário, tá, Cíntia? Linda! Nunca fiz. Mas tá na hora já, passou da hora, né? É que tem um tempo, não tem? Tipo assim, de fazer. A gente faz Preventiva. tratamentos até preventivos, né? É. Pra não precisar intervir depois. Então, mas eu acredito nesse equilíbrio, sabe? É porque é isso, a mente... Você se sente bem, você nunca fez porque você não sentiu necessidade. Olha É. que coisa boa. Mas é porque eu acredito muito Sim. também nesse... Às vezes eu nunca tinha priorizado, né? E eu gosto das conversas, porque cada vez que a gente conversa, a gente vai entendendo mais o que o outro faz, vai tirando as nossas próprias crenças, né? Porque tem muita crença também nessa área, não Muita, tem? muita. Muita crença. E eu acredito que o podcast de hoje vai talvez fazer as pessoas que assistirem depois entenderem de fato o caminho. A estética não é tudo isso que você só vê na internet. Tem Não. alguém aqui do nosso lado hoje falando o olhar diferente, que tem uma sutileza, tem uma delicadeza, tem só às vezes, né, Uma naturalidade. Gente, não, Que eu vai falo, manter a não sua é essência. estética. Não é, né? Ontem você falou uma coisa muito interessante pra mim, quando a gente conversava. Porque você falou, Pri,
a gente não faz a unha, né? A mulher tem o hábito de fazer a unha. Os procedimentos vão entrar também nessa esfera de comportamento. Como que você vê isso? Fala pra mim o que você falou ontem. Eu brinquei com ela ontem, né? Que tem algumas pessoas que julgam, inclusive tá voltando a moda agora de nem pintar a unha, né? Pode voltar, gente. Eu vou pintar, entendeu? Eu acho que o padrão, né? A gente tem que fugir desse padrão, né? Ah, você quer seguir a multidão? Ah, agora a moda é não pintar a unha. A moda agora é sobrancelha grossa. Você quer ser isso? Por quê? Porque todo mundo é ou porque você gosta? Aí eu brinquei com Priscila que eu falei que às vezes a pessoa fala, nossa, que desleixada, nem fez a unha. É até um pecado falar uma coisa dessa, às vezes, principalmente para uma mãe que às vezes não conseguiu tempo para fazer a unha, Sim. né? E eu brinquei, eu falei que daqui a pouco vão falar assim, igual fala da unha, vão falar assim, nossa, olha, nem colocou o Botox em dia. Por quê? Porque, gente, é um procedimento que traz leveza, né? Na própria expressão. Ah, mas vai ficar travado, vai ficar igual um boneco de gesso. As pessoas falam tanta coisa. E eu mostro isso diariamente ali no meu posicionamento, no meu trabalho, nos resultados, o quanto é natural, né? O quanto às vezes incomoda um paciente um procedimento, uma área, e a gente resolve aquilo em 15, 20 minutos. Ele fala: Meu Deus, por que eu não fiz isso antes? E você falando que nunca fez nada. Eu fico feliz, por quê? Porque nunca te incomodou. Mas tem hoje. Incômodo, às vezes eu nunca busquei. Mas hoje eu tem falo. cômodo, gente, que eu falo Agora ela vai sair daqui assim, né? Fala, Vou nossa. ficar me olhando. Nossa, mas olha, tá marcando. Já vou fazer depois uma postagem de antes e depois de Botox para ela falar assim, nossa, fica Tá legal, vendo? né? A próxima. A gente começa a olhar Mas para aquilo porque com às mais vezes detalhe. a gente não olha. Não tem Às vezes, tempo não prioriza. de olhar. Não E isso é muito prioriza. sério porque no atendimento, você falou agora de não se olhar, tem algumas pessoas, né? Eu faço a questão do espelho. Na minha sala tem um espelho. E dependendo do estado que aquela pessoa chega pra autoestima, como é a construção dela de si mesma, eu convido ela a se olhar no espelho. O que você vê, E né? é algo chocante, porque a pessoa não quer olhar. Algumas, só de colocar assim na reta do espelho, já começam a ficar desconcertadas. Outras começam a procurar um monte de coisa no rosto. E até que chega um momento que elas olham de verdade pra quem elas são. Não, o que é constranger é perguntar, né? Dar um espelho, que eu dou o espelho, minha consulta, né, é muito completa. Então, às vezes, o paciente mostra ali, a minha queixa é assimetria no lábio. Eu falo, tá, então eu dou o espelho e falo pra ele, o que que te incomoda? Né? O que que te incomoda? Ah, tá, é isso aqui. Aí eu faço uma foto, vou no iPad e falo, agora vamos olhar essa pessoa aqui na foto? Eu faço isso na foto. Mostra aqui. Aí eu vejo, aí eu já vejo, aí ela não tá vendo como se fosse ela. Eu já vejo que tem aqui, tá? Vai mostrando outros pontos. E aí eu falo para ela, olha, esses pontos a gente pode estar trabalhando e realçando a sua beleza de forma natural, né? E às vezes, se eu não mostro isso numa primeira consulta, ele pode ficar frustrado depois, nossa, mas eu fui lá, falei que queria fazer a boca, ela fez a boca, mas ela nem viu que eu precisava fazer a olheira, que o meu nariz é torto, alguma coisa desse tipo. Então, eu gosto de fazer uma consulta completa. Né? Mas eu falo, você vai resolver a sua queixa e vai enxergar outras depois. Por quê? Porque você vai conseguir ver ali, de fato, que é possível você ter uma imagem melhor e que essa imagem vai mostrar para você, principalmente, e para o mundo, o que de fato você está transmitindo. Uma pessoa ali que se sente bem ao se olhar no espelho. Cuidada. Nutrida. Que consegue ver qualidades. Eu acho que a maior dificuldade, às vezes, eu dar o espelho e perguntar para você o que te incomoda, é fácil. Sim. Mas eu perguntar, o que você mais gosta quando você olha no espelho? Tem uma interrogação, a pessoa trava. Não vai achar uma qualidade. Vocês já viram uma campanha de marketing que a Dove fez? Que abre. Que é linda. Não, que entram várias mulheres e um artista plástico pintando as mulheres. Sim, E aí fala assim, faça o seu autorretrato. Aí fica uma cortina e ele fica desenhando. E ele começa a desenhar através do que ele escuta. Eu tenho ruga, eu tenho nariz. E ele vai desenhando. E depois entra o participante. E aí a participante fala, agora faça o autorretrato da menina que você viu. E aí depois ele bota as duas imagens, já viu esse vídeo? Ele é lindo, depois eu vou compartilhar. Ele põe as duas imagens lado a lado, o que a pessoa se descreveu e o que o outro viu da pessoa. E em todas as imagens, o que o outro viu da pessoa
é muito melhor do que o da pessoa se descreveu. Vou fazer uma pausa agora. A minha nova identidade visual que passou ali é uma borboleta. Sim. Então, ela traz ali a Patrícia. transformação, né? Uhum. E você falando isso agora, né? O tema que a gente está falando, o que a borboleta ela remete, né? Nesse processo que a gente trabalha. Elas não conseguem enxergar as próprias asas. Sim. Elas não veem Sim. o quanto elas são belas, né? E às vezes quem está ali do lado consegue. Então a gente fazer o elogio para quem está do nosso lado vai transformar a vida daquela pessoa. Então hoje a minha marca é a borboleta. Por quê? Porque a maioria das minhas pacientes não enxergam a beleza nelas. E eu tô aqui para trabalhar isso, para entregar, mostrar para ela o quanto elas são lindas. Melhorar esse autorreflexo, né? Exatamente. Seria isso, né, Cintia? Porque isso tem uma que você faz. desconstrução, né? A imagem fica desconstruída ali. Porque eu tô vendo, às vezes, só o que eu escuto. E, às vezes, o meu julgamento sobre mim mesma. E eu costumo dizer que ser juiz de si mesma, em muitos momentos, é muito pesado. Porque tem gente que não pega leve. A gente é duro com a gente. É cruel, é carrasco, né? Dói. Você amamentou, você maternou, você viveu seu puerpério. Mas eu ainda tô nesse estado. Uhum. Você tá vendo maternidade. Pra que tanta cobrança de voltar tão rápido? Eu quero queimar meus beiquinhos aqui, ó. Né? Parece que tem que ser tudo no estalar de dedos, muito É. rápido. E não é assim. Não É uma tem vida, mágica. é uma construção inteira. Vai doer mexer nisso daqui. E eu costumo dizer que algumas pessoas pelo caminho já estão sangrando e não querem parar de sangrar. Então, assim, o desconstruir vai chegar um momento que você vai precisar se reconstruir. Aí você falou da borboleta, eu vou falar da águia. Porque em algum momento a águia precisa fazer uma escolha. Ela vai ter que decidir se ela vai morrer mais cedo ou se ela vai se isolar, arrancar as penas, as unhas, o bico, pra renovar aquilo tudo e ela voar mais alto. Então tem horas que a gente vai ter que fazer isso. A gente vai ter que decidir se a gente vai querer morrer mais cedo ou se reinventar pra voar mais alto, né? Aproveitando a borboleta e a Isso águia, aí. a gente vai ter que decidir isso. No autoconhecimento acontece isso. Chega um momento que eu pergunto: você tá disposta a mexer nessa gaveta? Você me autoriza a mexer nisso daqui? Você quer melhorar? Você tá disposta a enfrentar o trajeto? Porque tem gente que não tá disposto. Aí não vale a pena passar pelo processo. Você tem que querer. Tem que ser uma decisão sua. E aí tem uma frase que eu uso que adultos bancam. Adultos bancam as suas escolhas. E eu trabalho com adultos em específico por isso. Se você vai pro autoconhecimento, pra terapia, você tem que decidir bancar. Se você não for bancar, não venha pra terapia. E, gente, porque é um seu. processo. A vida, né, é um processo. Sim. Não dá para pular. Exatamente. Não dá para você chegar onde você quer sem passar por tudo que você tem que passar. Então, assim, que seja leve, né? Que Ai, seja... gente, que papo gostoso, que seja agradável, né? Que a gente tenha aí pessoas do nosso lado que inspirem a gente a serem melhores, né? Que não tenha inveja, Sim. julgamento, cobrança, que seja só inspiração, né? Que possam olhar para os seus cabelos maravilhosos, para o meu salto, para ela toda bem vestida e falar assim, nossa, parabéns para elas, né? São inspiração. Ai, meninas, eu adorei a conversa. A Matrícia já levantou nossa placa. Acabou nosso tempo. De verdade, eu acho que foi muito construtivo, sabe? Depois quero rever, porque que a gente tá falando, né? A gente vai falando o que sai do coração mesmo e não tem esse julgamento de ter uma palavra certa ou um caminho certo. É uma conversa. É uma conversa. E eu acho que foi muito construtivo para mim estar aqui hoje, né? Estou feliz por ter priorizado esse tempo para estar com vocês e agradeço a disponibilidade de tempo da Cíntia, profissional maravilhosa, da Luana, uma profissional maravilhosa também. Quero agradecer mesmo, né? Que a gente começou falando que o tempo é a coisa escassa e olha que privilégio que eu tive de ter vocês hoje. Obrigada pelo fazendo essa convite, conversa. Cíntia, Também. prazer. Também, prazer conhecer, né? A Luana eu não conhecia, comecei a seguir. E tem muita verdade no que ela fala, né? Eu ia falar isso em algum momento, não deu, mas vamos falar no final. Porque os traços são leves, né? Os seus traços são leves, que às vezes a gente vê pessoas trabalhando com essa questão estética, da harmonização, enfim, que tem um traço que é pesado, que às vezes destoa do feminino, e a Luana mantém, né? Tem um traço que mantém. É porque eu sou natural, nunca fiz nada. Aí, ó. Mas tem essa questão da naturalidade que mantém as questões femininas ali em torno. Porque às vezes a gente vê também uma questão da estética que vai para uma coisa que deixa meio bruta, que destoa, que fica exagerada. E aí você não vê mais um feminino.
É o que eu Sim. vejo muitas vezes. Você E acaba no que não ela vendo mais a fala, pessoa, né? sim. Você vê logo o procedimento. E no que a Exatamente. Luana fala e tenta propor, e aí vem com a postura dela, com o que ela mostra, tem uma leveza, tem uma sutileza ali, né? Ela pode fazer algum procedimento, mas fica o traço ali no rosto dela, dos pacientes que ela atende. Então, assim, é legal ver isso. É bom saber que tem gente que ainda acredita nessa sutileza. Porque é a mesma coisa que eu tento fazer no consultório, atendendo as mulheres. É para manter a essência, é para manter o feminino. Você pode ser feminina, você pode ser mais leve. A vida, às vezes, já é muito dura pra gente deixar de ser leve. Então, a gente tem que, sim, lutar pelo nosso feminino, pela nossa leveza, pela nossa doçura, porque faz parte da gente. Ótimo. Até aí, na hora que a Luana falava, eu também ia complementar, acabei esquecendo, pegando o gancho da Cíntia, que ontem foi o aniversário da minha avó, de 86 anos. Um beijo, Linda. vó, te amo. E quando você falava, você sabe que eu aprendi a ser feminina muito com a minha avó. A minha avó, ela até hoje, ela passa um batonzinho antes de sair. Acho lindo. Entendeu? Ela ama. Então, quando você falava, né, da sua infância, eu também fui muito assim. Eu amo ser feminina, mas também gosto de fazer equilíbrio com a força, Faz parte. né? Assim, faz de vez em parte. quando eu falo forte, mas não significa que eu não sou feminina, sabe? Mas você sabe usar. Sim, É diferente. Vocês falaram de avó, minha avó também era extremamente vaidosa. vaidosa. Ela não saía de feminina. casa com o cabelo só alinhado, porque ela é filha de índia. Então, quando minha avó é liso, assim, né, era, né? Porque ela faleceu liso e escorrido, e ela sempre usava o pozinho dela no rosto, o batonzinho. Ela sempre estava impecável. Você podia encontrar com ela a qualquer momento na rua, que ela estava impecável. Então, ela sempre demonstrou muito sobre o Então, autocuidado que pra bom gente. ter essas referências femininas que a gente possa se inspirar. E que vem de outras gerações, Que né? vem de outras gerações. Meninas, muito obrigada. Obrigada. Tá? Obrigada a você. Quero aproveitar para falar para vocês que ficou aqui nessa conversa inspiradora para continuar acompanhando o trabalho da Cíntia. E você pode acompanhar o trabalho da Cíntia na rede social dela. Deixa eu só botar ali. Pode acompanhar no @ restaurando underline história. A Cíntia tá sempre aqui com a gente. A Luana foi a primeira vez, mas vai vez. voltar. E pode acompanhar o trabalho da Luana pela página dela, @ É DRA, é doutora é? Luana Xavier. Então foi um erro ali de digitação. DRA Luana Xavier, depois eu vou corrigir para colocar direitinho para vocês no perfil. E também entrar em contato pelo telefone 2299-207-2607 e acompanhar lá os trabalhos que a A Luana gente faz. está com a clínica agora linda na Uma arte, clínica oferecendo nova, oferecendo um serviço vários completo, serviços, né? Que não só também harmonização, mas né? as pessoas vão entrar no perfil para conhecer. Então tá, a gente falou bem, né? A gente tava aqui Sim, inspirada. E aí faltou esse tempo. E se você deseja também gravar o seu episódio, ter o seu podcast, você pode estar entrando em contato com o Estúdio Realize, que fica aqui, localizado no Cadima Shopping, pelo @ Estúdio Realize NF, ou entrar em contato pelo telefone 2299-773-4493. Muito obrigada a todas vocês que ficou aqui nessa conversa, porque aqui a gente sabe que a gente gosta de fazer conversas que inspiram, porque a gente acredita que toda conversa é uma linha que tece nossas vidas. Muito obrigada, até o próximo. Tchau, tchau.